Boa noite. Então, esse aqui é o trabalho para a disciplina de tópico 5, feito por mim e pelo Michel. Eu vou começar fazendo uma demonstração e depois eu vou explicar então como é que o código foi feito e como ele foi modificado. Então, o nosso objetivo do trabalho era demonstrar então em print então quantos carros foram detectados na imagem fornecida e também a quantidade de carros que foram detectados em tantas imagens. Então aqui eu tenho o código que é aquele do YOLO que foi passado para a gente, e a gente fez algumas modificações em cima dele para permitir então detectar quando fosse um carro e fazer também essa contagem, enfim, e alguns mecanismos ali para a gente conseguir tentar detectar com mais precisão. Eu vou rodar aqui primeiro então, com o código rodado então, só sobrou aqui o predict. Esse predict ele aponta para uma pasta interna minha do Drive, que vai ter algumas imagens de carro. Nesse caso aqui tem os exemplos que tu nos passou. Aqui, por exemplo, tem alguns exemplos. E a partir dessas imagens aqui, eu vou fazer então, a gente vai fazer essa contagem de carros e vai dizer quantas detecções tivemos. Aqui eu passo dois parâmetros também, que é o Confidence Threshold e o IOU Threshold, que eu vou explicar logo a seguir. Rodando aqui, então, nós tivemos aqui, então, 29 carros detectados na imagem 5, daí aqui a gente sempre traz o nome da imagem. Aí, 5 carros detectados na imagem 02, 4 carros detectados na imagem 01, 8 carros detectados na imagem 06, 10 carros detectados na imagem 03, 5 carros detectados na imagem 04. E ao todo, 61 carros, a soma disso tudo, detectados em 6 imagens. Se a gente pegar aqui, então, a imagem 5 aqui, a gente já contou antecipadamente, mas a gente conseguiu bater nos 29 carros aqui. Na imagem 2, então, seriam 5 carros. Nessa imagem aqui, então, a gente teve a perda de um carro na hora da detecção. Na imagem 04, tivemos 5 carros. Na imagem 01, aqui ele apontou 4 carros, os 4 detectados. Na imagem 06, 8 carros. Chegou nos 8 aqui. E na imagem 03, 10 carros. Na imagem 03, 10 carros. Por fim, na imagem 4, um total de 5 carros, que são os 5 aqui. Do que a gente mediu, esses foram os parâmetros que mais chegaram perto. A gente fez alguns testes, mas o que mais teve precisão foi aqui o Confidence Threshold de 0.5 e o IOU de 0.4. Então, quais foram as modificações dentro desse código aqui? Primeiramente, então, a gente fez um filtro aqui para que as imagens fossem apenas JPG, PNG ou JPEG. Então, imagens que estarão nessa pasta aqui de predição, elas deverão ter essas extensões então para que sejam feitas as avaliações. Outro fator então que alteramos foi os próprios prints que a gente adicionou então aqui, né? A gente então tem um car count aqui, iniciando em 0, e para cada box, para cada caixa que for então desenhada ao redor do meu label que é igual a carro, então eu tenho que ter um box que a label dele escrita seja carro. A partir disso, então, eu começo a acrescentar mais um aqui. Então, se eu tiver 5 boxes desenhadas dizendo que a label é um carro, então eu vou acrescentar ali, eu vou ter um total de 5 carros. Aí, no fim disso tudo aqui, eu conto todos os carros que eu obtive para ter um total car count aqui, que daí ele vai me dar a soma dos carros que eu obtive. E também, para cada iteração ali, para cada iteração de imagem, eu vou ter acrescido um image count. Então, mesmo que a imagem não tenha um carro, eu vou somar ela aqui. Porque se eu tiver uma imagem então, com 0 carros, ele tem que contar que eu tenho uma imagem, mas com 0 carros, de fato. Aí, por fim, o que foi alterado ainda, que nem eu falei anteriormente, foi o Confidence Threshold e o IOU Threshold. O que eles fazem, então? O Confidence Threshold, ele revela, então, um valor mínimo de confiança. Ele é usado aqui. Então, quando o score for maior que 0.5, a gente exige, então, pelo nosso teste ali, que ele seja maior que 0.5, significa que a confiança, então, tem que ser superior a 0.5 para a gente considerar que é um carro válido. Outro parâmetro que a gente modificou, então, é o IOU Threshold. Ele é usado, então, para determinar se duas caixas delimitadoras, as bounding boxes, elas representam uma mesma detecção ou não. Eu estou usando ele aqui embaixo. Então, a gente definiu que era 0.4. Então, se duas bounding boxes estiverem com IOU de maior que 0.4, uma das classes será descartada. Então, com base nisso, nós finalizamos aqui o nosso trabalho. Temos a predição aqui com base nos carros. Se eu pegar aqui e adicionar, então, alguma imagem a mais, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carros. E eu rodar aqui novamente. O nome da imagem é 7. Ó, ele apareceu que foram 11 carros detectados na imagem 7. Então, se eu adicionar aqui outra imagem, eu vou colocar outro contexto aqui, 2.jpg é o nome dela. E eu rodar de novo aqui, essa imagem ali ela era de uma pessoa, é possível ver então que ele vai achar 0 carros detectados na imagem 2.jpg. Mas ele acaba contando então uma imagem a mais aqui, porque ele é uma imagem a mais que ele avaliou, só que esse número aqui não mexeu, pois só temos 72 carros de fato. Então esse aqui é o nosso trabalho. Qualquer dúvida estamos à disposição.